Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia, esse podcast preparado sempre com muito carinho, trazendo informações de primeira mão para vocês. E de antemão aqui, antes de iniciar o nosso episódio, eu já convido a todos que ainda não nos seguem nas redes sociais, Instagram, YouTube, no próprio LinkedIn também, acessem as páginas Gabriela Vieira MIP ou então MIP em Dia e deixe o seu famoso like lá para que a gente consiga produzir sempre mais conteúdos e levar esses conteúdos de fato a mais pessoas. Bom, o episódio de hoje é um episódio um pouco diferente, nós vamos falar sim sobre manejo de pragas, mas com um contexto voltado também a desenvolvimento de novas ferramentas, a inovação, parcerias, e por isso eu convido então o nosso convidado de hoje, né, o Luiz Guilherme Lira de Arruda. Luiz, primeiramente, obrigada por ter aceitado, né, participar aqui do nosso episódio e seja bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Eu que agradeço aí o convite a participar de uma ferramenta de divulgação de conhecimento entomológico tão importante quanto essa. Obrigada. Bom, vamos então direto ao ponto. Eu quero apresentar o nosso convidado, o Luiz, ele que é engenheiro agrônomo e biólogo também. Depois vocês vão ver que a gente se conhece faz muito tempo. Na verdade, nós fizemos graduação, né, de Ciências Biológicas juntos lá em 2006. Quem escuta o podcast já me ouviu falando bastante da época de graduação, né? Então, nós fomos colegas na turma de Ciências Biológicas, na UEMP, lá em Bandeirantes. Então, Luiz é biólogo, engenheiro agrônomo e mestre em agronomia. Mas eu vou deixar para ele se apresentar, né, com mais detalhes. Luiz, então eu peço para que você apresente, né, um pouco da sua formação acadêmica, mas também já contando para a gente a sua experiência, né, com os projetos de inovação e aproveitando já para falar que eu e o Luiz também somos sócios na Agribela. Vocês já ouviram falar também dessa empresa. Então conta para a gente um pouquinho da história da Agribela junto com o seu desenvolvimento profissional. Bom, você já adiantou uma boa parte da apresentação, né? Mas eu trabalho, curioso sobre mim, eu acho, como agrônomo, como profissional, é que eu, desde que acabei a graduação e a pós-graduação, eu só me dedico realmente à pesquisa e ao desenvolvimento da empresa, né? Da Agribela, como você citou aí. Então, a empresa foi criada durante o mestrado, ainda na Universidade Estadual de Londrina, e de lá para cá, todo o foco da Agribela foi sendo lapidado em trabalho com pesquisa e desenvolvimento. E também, às vezes, contratos para pesquisas específicas, a grande maioria delas dentro da área da entomologia. Perfeito. E até só para comentar, pessoal, a empresa, então, a Agribela surgiu na incubadora internacional de base tecnológica, na Intuel, que fica na UEL, né, Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Hoje a empresa está localizada em Bandeirantes, né, também no norte do Paraná, onde são desenvolvidos todos estes trabalhos. E Luiz, já fazendo um link com o tema específico ou principal de hoje, que é o desenvolvimento de novas ferramentas, né, principalmente para o monitoramento de pragas, como é que surgiu a Agribela? Qual foi a primeira ferramenta desenvolvida? Geralmente quem conta essa história sou eu, né? Mas como é que foi o desenvolvimento então, da primeira ferramenta da Agribela, que foi o Biodrop? Foi bom você estar falando, porque eu estava pensando aqui qual foi a primeira agora, por um momento. Podia haver um desencontro, porque realmente foram várias coisas, né? Nós vamos completar 8 anos de existência e para empresas de base tecnológica no Brasil, eu considero só isso um fato já muito importante, porque é extremamente difícil criar uma empresa do zero e trabalhar com seriedade dentro de um ramo bastante nichado, digamos assim, repleto de grandes empresas, né? E o primeiro caso é interessante porque é um retrato da empresa ou do foco da Agribela, que o nome é Agribela, desde sua criação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias biológicas,
porque foi, desde o começo da empresa, a nossa grande aposta, ou melhor, o nosso grande desejo de desenvolver coisas para a agricultura tropical. E a gente começou com macrobiológico, como você sabe muito bem, até muito mais do que eu. Eu sou um engenheiro agrônomo que talvez olhe muito mais para o lado da mecanização, da tecnologia, das possibilidades de automação e mecanização e tecnologia de aplicação, por exemplo, que estão extrinsecamente ligadas com a eficiência dos insumos, sejam eles químicos ou biológicos. Mas quando a gente nascemos com o Biodrop, que na minha opinião ainda é atualmente a melhor tecnologia de dispersão, de liberação, né, de macrobiológicos existentes atualmente, que consistia basicamente no desenvolvimento de cápsulas biodegradáveis e equipamentos tratorizados ou aéreos para praticamente todas as espécies de macrobiológicos móveis, né, que nós temos no mercado atualmente. Perfeito. E até você comentou, e eu conto bastante também, esse início, né, no sentido de que foram dois interesses ou duas vontades diferentes que fizeram com que o produto nascesse, né? Você comentou muito da questão do seu objetivo de mecanização de um processo totalmente manual, que era a liberação dos copos plásticos, né, com as cotésias ali dentro, e pro meu lado, pensando mais numa questão da sustentabilidade mesmo, né? Como é que a gente tem um processo de controle biológico onde a gente faz o controle de uma praga importante da cultura da cana-de-açúcar, que é a broca da cana, com a liberação ou com a colocação de copos plásticos no ambiente, né? Bilhões de copos ao longo do ano. Então, com essa vontade, surgiu o Biodrop, que nada mais falando assim simplesmente, parece muito simples, mas foram anos de desenvolvimento e tem muita tecnologia embarcada, né? Numa cápsula redonda, onde os insetos, inicialmente cotésia, mas hoje outras espécies, são colocados dentro e liberados nas culturas, tá? De uma forma muito simplista. Essa foi a primeira tecnologia que a gente desenvolveu. E de lá para cá foram muitas coisas, né? E eu queria já trazer o foco para algo mais atual, que é a questão de monitoramento de pragas. Justamente por isso que eu convidei o Luiz para gravar esse episódio, né? A gente vai contar aqui todo o desenvolvimento atual desta ferramenta. Mas antes, quando a gente fala de monitoramento, na verdade, a gente pensa nas armadilhas e talvez, não sei se o Luiz concorda, mas uma das tecnologias, né, das armadilhas mais utilizadas seja talvez a armadilha Delta, certo? E nós sabemos bem a história de desenvolvimento dessa armadilha. Talvez quem esteja nos ouvindo não saiba tão bem. Então, por favor, Luiz, conta pra gente como é que surgiu essa armadilha, de onde veio, né, pra gente contextualizar todo o desenvolvimento de outras ferramentas. Isso é extremamente importante, né? Eu vou só citar uma outra coisa interessante que ainda remete ao controle da broca da cana por Cotésia flavips. Em 2017, quando a gente começou esse trabalho de mecanização com o Biodrop, outras iniciativas também estavam mirando, né, na mecanização. Naquele ano, ainda, os dados de pesquisa eram muito os agrônomos, as usinas em geral, eram muito reticentes em liberações durante o dia, pautados em resultados que a cotésia morreria, né, ao longo de temperaturas quentes de liberação. Mas isso, e a gente falava sempre, isso é porque era um copo plástico. Quando a estrutura de liberação mudou, isso mudou também, a possibilidade era maior. Porém, naqueles anos de início de uma tecnologia, ninguém dava credibilidade para isso. Hoje a cotésia já é liberada em algumas usinas em todos os horários e não há restrição. Ou seja, é necessário tempo para a adoção de algumas coisas. E falando em tempo, a gente chega na Delta, porque desde o começo dos nossos trabalhos com o controle biológico, a gente sempre soube que há uma falha, um vazio dentro da necessidade do uso do controle biológico efetivamente, que é a amostragem. Os níveis que a gente tem hoje foram construídos para insumos químicos. E essa passagem, essa transição para biológicos exige maior entendimento do comportamento de pragas, porque biológicos têm mecanismos de ação que são similares a químicos em categorias,
porém são seres vivos, né? Então eles exigem condições diferentes, populações muitas vezes de praga também que a gente precisa entender ainda. E amostrar para ter o tempo correto é fundamental. Para químico também, mas é mais importante ainda para que biológico funcione. Então as deltas são armadilhas já... Só fazer um parênteses aqui, você comentou, né, agora no final, não é só para biológico que isso é preciso, embora nós tenhamos um gap, né, maior no monitoramento pensando em produtos biológicos do que nos químicos, mas para os produtos químicos isso ainda também está muito distante de chegar num nível assim que seja o ideal. Principalmente quando a gente lembra de que uma boa assertividade, uma boa efetividade do manejo como um todo passa pelo monitoramento. E aí eu convido a todos vocês se lembrarem aí daquela famosa casinha do MIP, né? Quando a gente pega a base daquela construção, o alicerce, um dos itens ali, o segundo item, na verdade, é justamente a amostragem, né? Então, o monitoramento, amostrar ao longo do tempo. Isso é indispensável para que a gente consiga posicionar os produtos da melhor forma possível, sejam eles químicos ou biológicos. E aí deixo para você continuar em relação à delta. Exato, é extremamente importante, porque às vezes parece que a gente não fala, não é para o químico, e na verdade é muito para o químico também, e é para todo mundo, na verdade. Para todos os tipos, categorias de controladores. Assim. Então, falando da delta, a delta é uma armadilha já bastante antiga, né? Ela tem décadas e décadas de criação. Ela foi criada para monitoramento de lepidópteros, de mariposas, em clima temperado, pautada basicamente na produção de feromônios, né? Feromônios sintéticos, e que em locais ou culturas em que, por exemplo, normalmente culturas perenes, né, de porte arbóreo, e que você tem uma praga fundamental, uma espécie que predomina sobre todas as outras. Então, nesses casos, a delta foi muito útil, porque através de uma única armadilha e um único feromônio, você consegue capturar ali, fazer uma amostragem que daria muito trabalho para fazer manualmente, e aí preventivamente, ou melhor, não é preventivo porque tem a presença da praga, né, mas em um tempo mais assertivo de controle se faça isso. Acontece que, como várias outras coisas da agricultura brasileira, a delta foi adaptada à agricultura tropical e aí muitas vezes ela não se encaixa, ela não resolve o problema por completo. Né? Especialmente aqui, porque no Brasil nós temos um complexo de pragas maiores e muitas vezes amostrar uma única espécie não faz o efeito que o agricultor ou o técnico que está gerindo aquela área precisa. E também outras coisas peculiares que atrapalham um pouco, né? Sim, mesmo porque eu sempre falo, né, quando a gente está falando de monitoramento e nós estamos falando do desenvolvimento de ferramentas como armadilhas, a gente pensa em otimização. Então, se você está otimizando o processo, né, monitorando através de uma ferramenta aquela praga, o que faz mais sentido é que você consiga monitorar a maior parte das pragas ou as principais pragas que acontecem naquele período dentro daquela lavoura. Então, você ter uma armadilha que consegue capturar uma única espécie, nós não estamos dizendo que não é efetivo para aquela espécie. Para aquela espécie, ok. Mas e quando a gente olha para todo o entorno? Então, você está capturando uma mariposa de uma determinada espécie. Lembrando, pessoal, feromônio é intraespecífico, né? Então, só insetos da mesma espécie é que vão sentir. Então, eu tenho lá um feromônio para uma determinada espécie, mas eu tenho mais 3, 4 espécies de mariposas acontecendo. Tem um percevejo, quando a gente coloca na cultura da soja, isso é muito claro, né? Então, é neste sentido de ser uma ferramenta que, embora tenha sido adaptado de um clima temperado, ela funcionou por muito tempo e funciona no Brasil, mas não nos permite uma otimização do processo de amostragem, pensando num rol de pragas que nós temos dentro da mesma cultura, certo? Exato, é exatamente isso. Trata-se de uma ferramenta útil, funciona, porém, aqui na agricultura tropical, muitas vezes ela é uma adaptação parcial ao complexo de problemas que a gente tem em diversas culturas. Além do fato também de algumas culturas como a cana-de-açúcar terem adaptado a recomendação de instalação da delta, né? A broca da cana-de-açúcar, que é a praga-alvo nesse caso para essa armadilha, ela se desenvolve desde os primeiros colmos, né? Inclusive causando os danos principais, que é o coração morto quando ela ataca lá a gema apical.
E nesse estágio, a cana-de-açúcar não tem folhas, por exemplo. E aqui a recomendação da Delta para a cana foi meio que generalizada para que se faça isso quando a cana já tem folhas. Veja, se a gente partir do ponto de vista da biologia do inseto, está atrasado. Então, a gente deveria colocar essas deltas logo que a cana é cortada, por exemplo. Isso exige um suporte, uma adaptação a mais. Mas talvez alguém que seja do setor deve pensar assim, não, mas colocar desde o momento em que a cana é cortada, vou aplicar neste momento. Não é exatamente isso, aplicar no momento que não tenha o desenvolvimento da planta do como. Mas quando a gente consegue acompanhar a flutuação populacional dessa espécie, e nós temos vários testes, né, Luiz? E tem milhares de hectares utilizando outro tipo de armadilha que a gente vai comentar já já. E a gente percebe que realmente desde o início, ali, quando você faz o corte da cana, a gente já tem a presença desses insetos. Então é importante a gente coincidir, né, o ponto ali da cultura onde ela é mais suscetível ou onde ela passa a ser suscetível ao ataque do inseto e a presença do inseto, né? E com isso a gente consegue fazer um melhor manejo, pensando, por exemplo, em produtos químicos que normalmente são aplicados, mas inclusive e especialmente produtos biológicos, né? Parasitoides de ovos, por exemplo, ou próprias bactérias, vírus que podem ser colocados aí nas plantas, né? Inclusive, é muito importante destacar também que para algumas culturas como cana-de-açúcar, um fator às vezes que é esquecido por quem está muito focado na pesquisa é a mecanização. Veja bem, cana-de-açúcar mesmo, depois de um certo porte, você não entra mais com qualquer pulverizador, tem que ser aéreo. Sim. Então, a mecanização do sistema, a possibilidade de detecção da praga no primeiro momento, possibilita, uma das coisas mais importantes é que possibilita a entrada de pulverizadores disponíveis, que estão ali. Então, isso é extremamente importante também. Amostragens tardias, detecções tardias exigem métodos, às vezes, que não são imediatos também. Perfeito. E nesse sentido, qual foi a nossa proposta ou qual é a nossa solução? E eu digo já que é uma solução, porque a gente tem algumas usinas que utilizam há anos essa nova ferramenta. O que muda em relação à nossa armadilha e a armadilha Delta, Luiz? As armadilhas que a gente estuda durante um grande tempo, elas partem do princípio, elas não foram adaptadas, elas foram construídas para isso. Então, elas são instaladas desde a cana já nas primeiras folhas, elas não são instaladas no arco de folhas, são instaladas no solo, possibilitam a captura das mariposas, de mariposas da broca da cana e também a captura de cigarrinhas, adultos de cigarrinha das raízes. Então, isso ajuda bastante a ter uma percepção, né, de um maior complexo de pragas, talvez as duas mais importantes da parte aérea, digamos assim, da planta de cana, da cultura da cana-de-açúcar, e facilita também essa entrada mais cedo, esse controle mais efetivo em um momento mais adequado, quando a mecanização é disponível, com produtos químicos e biológicos, muitas vezes associados nessa cauda para controle de 2 ou 3 pragas. Basicamente é isso. A gente acredita também, eu quero destacar isso aqui, que ainda há essas armadilhas nossas são semi-automatizadas, né? O levantamento de dados é feito por aplicativo atualmente, em que o usuário vai lá e levanta os dados. Acredito que isso também vai ser uma barreira rompida no curto prazo. Perfeito, concordo. Acredito nisso também, e só colocando mais um ponto, adiantaria a automatização ou a automação das armadilhas pensando em broca da cana, né? Inclusive, eu quero colocar aqui, recente, né? Uma semana atrás, houve uma feira em que o Luiz teve a oportunidade de conversar com uma pessoa de uma grande empresa aí de armadilhas, de automação e tudo mais. E essa pessoa comentou a respeito da desilusão, talvez, ou da decepção quanto à automatização de ferramentas para amostragem na cana-de-açúcar, justamente porque nós não temos ainda um feromônio efetivo
para a captura da broca. Então, de nada adianta nós termos uma armadilha que é automatizada, mas que ainda exige a colocação semanal de um atrativo natural, que no caso são as próprias mariposas, né? As pulpas ali das mariposas, pulpas que vão emergir mariposas. Né? Então, de nada adianta a equipe ter que ir uma vez por semana para o campo, né? E ter uma armadilha automatizada, uma armadilha automática que mande essas imagens dia a dia ali em tempo real, tá? Então, percebam que a gente precisa construir todo o monitoramento, não pensando só na armadilha, mas pensando muito na biologia da praga, em como é que essa praga vai ser atraída, né? E agora eu quero passar também para a gente falar um pouquinho da cultura da cana. Vamos falar um pouquinho da cultura da soja. Como é que tá o monitoramento na cultura da soja hoje, pensando nas principais pragas, né? Vamos colocar aqui o complexo de percevejos, os pentatomídeos e também os complexos de mariposa, tanto o Spodoptera quanto o Heliotine e as mariposas comuns também. Que panorama você pode dar para a gente sobre este ponto, Luiz? A gente vem trabalhando na prática aqui no norte do Paraná, né, há 5 anos, pelo menos, num grupo de fazendas de referência, grandes fazendas, médias ou grandes fazendas, em que a gente avalia, usa um método tradicional, que é o plano de batida, recomendado pela Embrapa, e testa outras tecnologias em desenvolvimento para que a gente consiga ter avaliações científicas sobre isso. E primeiro ponto que a gente observa aqui no norte do Paraná, em 5 anos de uma amostragem contínua e bem feita, é que o controle está cada vez mais difícil, especialmente dos percevejos. Não me parece uma coisa localizada, realmente. A gente tem visto os produtos talvez perder eficiência ou algum outro fator que a gente não consegue enxergar. Ou muitas vezes o que eu penso também, em fazendas que não fazem uma boa amostragem, quando nós fazemos, nós enxergamos o problema. Na verdade, o problema sempre esteve ali. Porém, quem não faz a amostragem não enxerga. Essa é a diferença. Então, mas o panorama hoje esse é um trabalho nosso junto com a Embrapa Soja, né? Ele tem um respaldo científico muito importante, por isso também, e por isso são 5 anos de bastante pesquisa, mas em geral, infelizmente, a amostragem na soja hoje ela não é feita na proporção que a gente gostaria. É um método manual, exige trabalho, tem dificuldades, né, em dias de chuva, dias de barro, na terra roxa, por exemplo. Não tem nem como culpar alguém, porque realmente os carros não chegam nas áreas, o trator não anda, o pulverizador não anda, então ela tem algumas falhas em relação ao tempo, né, que ela foi criada e o tempo que nós temos de soja, e apesar de ser uma ferramenta eficiente, hoje atualmente é pouco utilizada e tem gerado mais a calendarização de aplicações, o que influencia na resistência de pragas também. E o panorama que eu vejo particularmente é esse, de uma tecnologia que precisa, né, nós estamos enxergando isso, que precisa de adaptação ao contexto atual. E só para comentar, o Luiz falou da ferramenta, não falou qual é essa ferramenta, né? É o pano de batida. Então, o pano de batida, ele consiste, né, o próprio nome diz, acredito que muitos de vocês conheçam, talvez já tenham utilizado, mas ele consiste num pano mesmo, num tecido geralmente de cor clara, onde a gente coloca, já houve mudanças em relação a essa metodologia, amostragem de metro quadrado ou de 1 metro linear, mas a gente bate, né, chacoalha a linha de soja e os insetos que caem sobre esse pano são contabilizados. Então imaginem isso, né, em muitos hectares, existem fazendas grandes, eu estava, né, em Mato Grosso por algum tempo ali, e a gente acompanha fazendas que realmente empenham esforços para fazer essa amostragem bem feita, tem grandes equipes e etc. Mas o ponto é que nem sempre é possível. O Luiz citou exemplos, né? Dias de chuva, às vezes choveu muito, o próprio carro não chega. São muitos os pontos, né? Então, pensando nessa problemática e no maior acesso ao monitoramento, né, por parte dos produtores, é que a gente pensou no desenvolvimento de uma ferramenta, de uma armadilha que está sendo validada, já tem aí 5 para 6 anos, junto com a Embrapa, né, nos ajudando nessa validação. Luiz, se você puder comentar, assim como você fez, né, sobre a Delta e a nossa armadilha para cana, comentar as principais diferenças ou
vantagens que nós temos com a armadilha frente ao pano de batida? É bem fácil fazer isso, na verdade, porque assim, quem trabalha na prática com amostragem como nós, que vai fazer pano de batida como tem que ser feito, quando chove, até a pesquisa sofre, porque quando chove, não adianta, ninguém consegue fazer. Então a pesquisa para também, ela forma vácuos, né, em períodos de chuva prolongado, porque não dá realmente para ir para a lavoura fazer a amostragem na chuva ou no barro. Então, esses desafios todos aí que nortearam o início, né, o embrião de um modelo de armadilha. E eu vou reiterar aqui que foi 100%, foram alguns protótipos, talvez dezenas, para chegar em um modelo extremamente novo, ou seja, ele foi inteiramente desenvolvido para a cultura da soja, fisicamente falando, né? Um modelo que comportasse as características de plantio, espaçamento, altura, mecanização, depois testar e desenvolver atrativos, que também foi um grande desafio, e depois, então, são 5 anos de trabalho agronômico, basicamente, para desenvolver uma armadilha específica, um atrativo que tivesse efetividade para um complexo de pragas e não apenas para uma praga, isso é muito importante de falar. E quando a gente teve, né, uma segurança de que, olha, temos aqui dados seguros, podemos começar a tomar decisões a partir disso, a gente começou a pensar em automação. Por quê? Porque a gente fez a armadilha, ela funciona, porém, quando a gente não tem automação, a gente caía nos mesmos problemas de logística, né? Não consegue chegar, não consegue estar lá. Aí, quando muitas vezes chegou lá, já passou o tempo, já era para ter aplicado, e a gente não conseguiu chegar no tempo correto, né? E informar isso, informação. Então, a nossa visão hoje, fazendo todos esses experimentos, é de que uma armadilha, ela pode sim ser não automatizada, especialmente para pequenas áreas, mas o ideal, o que a gente gosta, que está trabalhando para fazer, é que essas armadilhas sejam plenamente automatizadas e que aí elas passem a nos enviar dados diários, o que significa basicamente, né, 7 vezes mais precisão do que a gente tem hoje na capacidade humana, né, que é uma vez por semana, em média, de ir à lavoura. Eu estou falando de todos os dias ir à lavoura, estar lá 24 horas por dia, medir as pragas, medir o ambiente e dar recomendações mais precisas. Sim, e além das recomendações mais precisas, e que isso obviamente nos traz um reflexo em produtividade ou no manejo como um todo, né? Eu vejo, como entomologista, a importância desse monitoramento no sentido também de entender melhor a dinâmica populacional das pragas. Porque muitas vezes aparecem coisas que a gente fala, mas como que eu explico isso? Né? Então, talvez conseguindo entender, porque muitas vezes na armadilha cai algo diferente, enfim, a gente consegue também ter uma amplitude maior. Então, de fato, é algo muito importante. E ressaltando, né, foram dezenas de protótipos para chegar num modelo de hardware, vamos dizer assim, né, que é a armadilha em si, o material, mas em paralelo com isso, o desenvolvimento do atrativo. Porque também no início nós tínhamos, né, uma armadilha que parecia bastante funcional, interessante, mas também tínhamos que ir lá uma vez por semana trocar esse atrativo. E hoje nós chegamos numa receita, vamos dizer assim, que permite que esse atrativo fique 4 meses, praticamente o tempo todo da cultura. A gente tem que voltar, quando necessário, poucas vezes para fazer essa mudança ou reabastecer ali o compartimento desse atrativo, tá? Então, importante, pessoal. Não adianta só lá um grupo de engenheiros e o pessoal da TI para fazer toda a transmissão de dados e não ter alguém da parte técnica agro, né? Vamos dizer assim, do campo mesmo, e que entenda do inseto e do desenvolvimento da cultura para juntar todos esses pontos e desenvolver uma ferramenta mais adequada. E aí, Luiz, a gente acabou de ser contemplado num edital, né? Nós temos já as fazendas de referência no Paraná, já tem 5 anos, e agora expandindo para outras áreas. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse edital, no que ele consiste. Pois é, nós tivemos aí a felicidade de sermos contemplados em um edital para desenvolvimento, na verdade não é desenvolvimento, é aplicação da tecnologia no Distrito Federal, então abrange a rede de DF, né, que na verdade é Goiás e Distrito Federal.
São 5 propriedades de lá que vão receber essa tecnologia com o financiamento da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com a CopaDef, que é a cooperativa ali da região, que organiza a AgroBrasília, onde foi realizada a premiação e etc. e tal. Então veio um momento muito oportuno, eu tenho até que muito agradecer ao doutor Samuel Rocha, da Embrapa Soja, que foi quem falou, olha, tem esse edital aqui, vai lá ver que talvez tenha a cara do que vocês estão fazendo, né? É nosso parceiro de pesquisa. Então, na safra que vem, a gente terá algumas unidades no Paraná, mas teremos também unidades no Cerrado, o que a gente não tinha feito antes. E daí talvez venha a maior importância do ponto de vista técnico-científico, né? Bom, primeiro que esse edital realmente nos ajudou muito, veio num momento muito propício em relação ao estado da arte da tecnologia, mas pela primeira vez nós teremos a oportunidade de comparar em tempo real, né, todos os dias, o comportamento de um complexo de pragas em ambientes diferentes. Nós estamos falando do Cerrado brasileiro, bem no centro ali do Brasil, e norte do Paraná. Perfis de propriedade diferentes, possivelmente cultivares e ciclos diferentes, e a gente quer ver, né, como é que nós vamos enxergar pela primeira vez num mapa de real time ali, qual vai ser o comportamento disso. Então, para nós é um grande passo de muitos que devem vir ainda nesse contexto. Eu acredito Sim, exatamente. que está nascendo aí para o Brasil, digamos assim. Né? Perfeito. Excelente, Luiz. Realmente foi um momento bastante oportuno e é importante a gente destacar sempre quem nos apoia, né? Independente de serem pessoas ou instituições, porque, como diz o ditado, sozinho muitas vezes a gente vai mais rápido, mas não vai tão longe, né? Então, e nós, como empresa de desenvolvimento, sabemos bem disso, da importância de estarmos bem acompanhados para conseguir aí, passar por todas as etapas até o desenvolvimento de uma tecnologia. E eu me lembrei aqui de uma oportunidade, né, de um evento que aconteceu e que nós escutamos uma frase assim, olha, quando vocês forem um produto de prateleira, vocês voltam aqui. Então, talvez alguns de vocês que estejam nos ouvindo, muita gente, eu recebo muitas mensagens, né, de pessoas que estão começando com startups e tal, falando, mas o que eu faço e tal. É tempo, pessoal, é amadurecimento. Muitas vezes o mercado não está pronto para uma tecnologia. Hoje vi um relato também no LinkedIn de um colega que também trabalha no desenvolvimento de novas ferramentas, não para o agro, mas ele contando uma mesma história que lá em 2010 ele falou algo sobre comunicação que hoje está acontecendo e que lá em 2010 ninguém deu atenção, ninguém deu ouvidos a ele, né? Então, colocando mesmo que o mercado passa por um tempo de desenvolvimento e de maturidade para a adoção das novas tecnologias. Então, fica aqui um incentivo para quem desenvolve coisas novas, né? Não desistam, porque às vezes demora, mas chega. Né? E a gente está muito feliz nesse momento de poder levar essa ferramenta a mais pessoas. Inclusive, nós temos muitos resultados, muitos dados do Paraná, mas já vou deixar aqui, Luiz, publicamente o convite para que ao final do desenvolvimento, né, desse período aqui do edital no Cerrado, para que a gente grave outro episódio contando sobre as percepções, né, os comparativos, como você comentou, para trazer aqui para o público, tá certo? Eu acho excelente. Eu queria só, antes que eu esqueça, aproveitar o momento para falar uma coisa que eu queria muito ouvir quando a gente estava trabalhando. A gente continua trabalhando, mas uma coisa que eu não ouvi. Nós, como desenvolvedores, como criadores, inventores de coisas, né? Inventores de verdade. Por exemplo, essas armadilhas são invenções, elas são coisas que não existiam antes. Sim. E elas são o resultado de muitos e muitos erros. Eu tenho repetido isso para quem pergunta, nossa, mas o que eu tenho que fazer? Errar. Eu sinto falta de, durante esses 8 anos, não ter recebido mentorias, entre aspas, que tenham me dito assim, cara, você está errando bastante, que bom. Por quê? Porque para chegar a um resultado, por exemplo, como esse, já bastante avançado na cultura da soja, que a gente está conversando aqui, nós erramos muito, nós jogamos muitos protótipos fora, nós descobrimos o que não funcionava. Né? Um resultado negativo na ciência, ele é um grande resultado também, porque você sabe como não fazer alguma coisa, ou como aquilo não deve ser feito. E isso tem que ser dito para as pessoas que se arriscam no mundo de empreendedorismo brasileiro,
que é uma pequena selva realmente em relação ao como você sustenta a sua vida e seu negócio, né? Visto que você tem que colocar dinheiro para desenvolver coisas. Então, nós temos que ser extremamente eficientes, porque se não formos, a gente simplesmente não sobrevive. E ser eficiente é fazer coisas que funcionam, testando cientificamente com o menor custo possível. Mas isso, nessa trajetória, erros são inevitáveis. Resultados negativos não são erros. Erros acho que eu errei em chamar de erros aqui. São resultados negativos, coisas que você vê que, olha, aprendi que isso aqui não pode ser desse jeito. E eu sinto falta, porque muitas vezes a gente pensou em desistir. Sim. E é recorrente, né? Muitas pessoas que não praticam a criação de novos negócios ou novas tecnologias podem se confundir com isso. Então, é uma coisa comum, eu acredito, das empresas de base tecnológica e que tem que estar sempre ali na parede de quem quer ter uma empresa nesse sentido. Prepare-se para o erro também. Sim, sem dúvidas, faz parte. É inevitável e necessário, né? Então, precisamos estar preparados. Mas é isso, e tem muita coisa nova sendo criada. Enquanto você falava, me lembrei de um colega também. Vou até citar o nome dele aqui, porque ele tem entrado bastante em contato comigo. Tá começando essa questão do empreendimento agora, que é o Kennedy. E me acompanha nas redes sociais, sempre interage. E ele tem desenvolvido ferramentas aí também, pensando muitas vezes em manejo, né, em monitoramento de pragas. E esses dias ele me mandou uma mensagem, falou, doutora, nossa, muitas vezes eu penso em desistir, é complicado. Mas é isso, a gente precisa estar preparado para os caminhos enxergar os caminhos nos quais nós não devemos seguir e focar ali para onde está tendo dado mais resultado e que pode nos levar ali realmente ao objetivo que a gente pretende. Bom, já conversamos bastante aqui, Luiz, e partindo para o final do nosso episódio, aqui no Bate-Papo com Quem Sabe, né? Eu costumo chamar essas entrevistas dessa forma, porque sempre trago uma pessoa que entende realmente do que está falando. E ao final eu sempre faço uma pergunta, que é uma pergunta um pouco... uma piada, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas muito bom nota 2, né? Porque a gente costuma brincar quando o negócio é ruim, nossa, olha, excelente, nota 2. Então eu quero perguntar para você, nesse mundo do empreendedorismo, ou mesmo no mundo entomológico, pragas, enfim, não sei, para quem você dá ou para o que você dá nota 2? Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta para todo mundo. E eu acho que ela é extremamente importante para a temática que você aborda. Eu sou um crítico ferrenho do viralatismo. Eu acredito que os brasileiros podem desenvolver coisas melhores do que todo mundo aqui no Brasil e para os brasileiros, como eu tenho falado em apresentações. Mas falar do viralatismo é muito genérico. A minha nota 2 vai para os caminhos. Existem caminhos que a gente não aprende, que não deve seguir, e tem pessoas que a gente não deve ouvir. Então, a minha nota 2, né, vai para as pessoas que, infelizmente, estragam o mercado, digamos, de tecnologia brasileira, pautada puramente em especulações impossíveis de serem cumpridas, como se dinheiro resolvesse tudo e a ciência não importasse para nada. A gente vem sofrendo, pelo menos por 10 anos, acredito, Gabriela, desde a criação da Agribel, ou até antes, de várias e várias falácias nesse sentido, que acabam dificultando o trabalho de empresas sérias como a nossa. Nós aí realmente damos o sangue para os trabalhos, reconhecemos resultados negativos, confiamos na ciência, confiamos nos bons profissionais. Infelizmente, convivemos com pessoas que, vira-latas que são, continuam acreditando que só a sorte e o dinheiro vão resolver os problemas da humanidade. Então, minha nota 2 vai para essas pessoas, que não são todos os brasileiros. Nós temos grandes exemplos, mas existem pessoas, infelizmente, que insistem em acreditar que a aplicação do viralatismo dá certo. Gente, não dá não, porque para dar certo tem que dar resultado, tá? Então, é isso. Fica aí a minha crítica, um pouco além desse complexo de vira-latas lá do Nelson Rodrigues, né, de tantas décadas já, Sim. mas com uma grande esperança, na verdade, com um voto de esperança de que haverá agora uma fase de mais seriedade em relação
a esse tipo de tecnologias, né? Sim. Perfeito, concordo com a nota 2 e ressaltando, né, a importância da ciência, gostaria até de deixar aqui, eu já fiz isso nas redes sociais, mas trazer novamente o exemplo da doutora Mariângela Hungria, que foi há pouco condecorada, né, com o Nobel da Agricultura. Me fugiu o nome do prêmio, World Food Prize, acho que não me lembro exatamente. Enfim, anos de pesquisa. Hoje, quase que totalidade da área de soja no Brasil utilizam-se de uma ferramenta que ela, né, é a grande responsável pelo desenvolvimento e reconhecimento das bactérias, enfim. Então, assim, gente, o quanto a gente economiza e o quanto isso viabilizou maior produtividade da cultura, né? Então, é só um exemplo no meio de tantos outros pesquisadores em diversas instituições de pesquisa, de ensino, públicas ou privadas, que fazem muita diferença. Então, vamos prezar por isso e valorizar todos, né? Luiz, muito obrigada. O bate-papo foi muito produtivo. Agradeço a sua participação. Vou pedir para você se despedir do pessoal aí, de repente, se quiser deixar algum recado, redes sociais da empresa sua, né, onde as pessoas te acham. Depois, pessoal, o e-mail do Luiz vai estar aqui na descrição do episódio, né? Então, para quem tiver alguma curiosidade, quiser saber mais sobre a ferramenta, as ferramentas aí de amostragem, podem entrar em contato com ele, mas fica à vontade, Luiz. Eu agradeço a participação. Realmente, eu espero que no próximo semestre, na verdade, o mais propício depois, a próxima safra de soja, a gente tenha muita informação interessante para compartilhar em relação a essas tecnologias novas e outras mais que a gente tem trabalhado. E é isso, o trabalho, o que eu digo, que eu quero dizer para mim e para todo mundo que está ouvindo aí, é que o trabalho nunca para. Não vai parar conosco, não vai parar depois de nós. Alguém sempre está trabalhando para melhorar o que já existe. E é isso que eu acho que realmente deve acontecer na sucessão, né? E é o lógico que aconteça. Então, nós vamos trazer mais informações com esses embasamentos a partir da safra de soja, que já está um pouco distante. E os contatos da Agribela ficam no nosso site .com.br, meu contato está lá também, para mais informações, e a gente segue à disposição, inclusive para outras, né, oportunidades de quem queira desenvolver, avaliar, testar alguma coisa, especialmente no complexo de controladores biológicos e pragas da agricultura tropical. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela troca de informações. Bom, vocês me encontram nos meus canais, Gabriela Vieira MIP, MIP em Dia. Já aproveito para reforçar mais uma vez, para quem não segue ainda as páginas, as redes sociais, acessem. Isso é muito importante. Por que a gente pede, né? Já fico brincando, vamos pedir biscoito. É mais ou menos isso, mas no sentido de que é importante, né, esse reconhecimento, porque as redes impulsionam mais quanto mais vocês interagem. Então, façam isso e compartilhem esse episódio com as pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo assunto e que precisam ouvir as informações que foram passadas aqui. Tá certo? Obrigada, Luiz. Obrigada para você que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o MIP em Dia, com Gabriela Vieira.